Quando a gente pensa nisso, essa introdução foi para falar o seguinte: existe um negócio chamado imagem e geralmente se aplica desse jeito. E de um lado mais técnico, o que é imagem? Como a imagem funciona? Então, a gente primeiro tem que fazer uma diferenciação do lado esquerdo para vocês aí, de figura e imagem. Uma figura, ela é um desenho, enquanto uma imagem, ela é uma foto. Então, por que que a da esquerda é uma figura? Porque claramente é um desenho. E a da direita é uma figura? Depende. Aí é que começa a ficar complicado. Você sabe aquela pessoa louca do universo que tira foto de tela do computador ou tira foto do celular do celular? Então pega o celular e tira foto do celular? Eu conheço gente que faz isso. A imagem original, ela é uma figura, mas a partir do momento que eu tirei uma foto, ela virou uma imagem. Tanto que o radiologista ele trabalha com imagem, não com figura. Porque figura, e aí é que está o conceito, é um desenho. Enquanto imagem, obrigatoriamente, é uma reprodução de algo do mundo virtual. Ou seja, quando eu penso em imagem, quando você gera uma imagem, por exemplo, fiz aqui uma radiografia de pulmão do Hugo. Beleza, fez aqui tórax do Hugo. Você não está fazendo uma figura do Hugo. Você está fazendo uma imagem. Você está gerando uma imagem. Porque você está gerando, olha a palavra que eu estou usando, uma representação do que eu tenho no meu corpo. Só que é uma reprodução automática. Enquanto um desenho é uma figura. Dito isso, a gente aqui começa a pensar no seguinte: isso daqui, possivelmente, eu vou chamar de imagem, mas isso daqui eu vou chamar de figura, porque eu não consigo gerar isso daqui de uma vez só. Eu tive que ir no computador e desenhar isso daí de certa maneira. Beleza, Hugo, qual a importância disso? Quando a gente vê uma imagem tipo essa daqui, a gente pensa assim: quantas patas tem esse elefante? Eu já adianto para vocês uma coisa: não tem resposta. Você pode contar como você quiser, porque isso é uma figura, isso é um elemento que não existe no mundo real. Isso é uma coisa que um artista desenhou e, de propósito, alongou a perna do elefante de maneira que causasse uma ilusão de ótica. Mas não existe. Tá, Hugo, e o que que isso tem a ver com as calças? Muita coisa. O que é essa imagem? Essa imagem é um exemplo de um erro. Ou seja, o paciente, era uma criança, inclusive, ela levantou enquanto estava fazendo o exame. Ok. Se você coloca, e essa é a parte onde vocês entram, se você coloca isso daí para uma pessoa leiga que não sabe isso é um alienígena, isso é um monstro, isso, e não é. É apenas um erro de imagem. Por isso, a interpretação da imagem, ela entra como importante, porque nós, enquanto humanos, nós temos uma capacidade cognitiva, imaginativa, de senso-percepção para entender o que é essa imagem. Então, a gente vai reinterpretar. Por isso, a gente tem necessariamente que ter essas técnicas de entender o que é uma imagem. De maneira geral, como é que a gente enxerga? Os animais, de maneira geral, eles não enxergam da mesma maneira que nós. Os animais, eles enxergam em outras frequências de cores do que nós. Então, por exemplo, um pássaro que nós vemos desse jeito aqui, ele pode se enxergar desse jeito daqui. Ele pode enxergar outros pássaros da mesma espécie desse jeito. Então, essa interpretação, ela inclusive tem um motivo biológico para isso, um motivo evolucional, que é: se eu tenho necessariamente uma árvore que é desse jeito daqui, verde, para nós, beleza, é uma árvore verde. Mas se para o pássaro aparece dessa cor aqui, mais atraente, de alguma maneira que para ele chame a atenção, de repente a reprodução dessa árvore vai depender disso, porque vai ser aquele pássaro que vai jogar lá a sementinha em outro lugar. Então isso é importante. Então, evolucionalmente, os pares
eles têm motivos. No nosso caso, como é que nós enxergamos? Existe um objeto, que eu estou chamando aqui, por exemplo, esse brigadeiro aqui. Esse objeto, a luz incide sobre ele. E nós enxergamos a luz que incide sobre ele. Nós não enxergamos o objeto. Mas o nosso cérebro, o nosso córtex visual, ele vai interpretar o que é aquilo. Ou seja, o brigadeiro, quando a gente enxerga lá o brigadeiro, a gente não precisa de ter um pedaço de brigadeiro dentro do nosso olho. A gente tem a luz que incide sobre aquele brigadeiro. Mais ainda, apaguei todas as luzes de um determinado ambiente. Aquele brigadeiro continua lá. Por que a gente não está enxergando ele? Porque não tem luz. Então, nós não enxergamos as coisas. Nós enxergamos a luz que incide sobre as coisas. Desse jeito, nós enxergamos basicamente essas três cores, que são vermelho, verde, azul, que em inglês, red, green, blue. Vermelho, verde, azul. Então, a gente tem aqui essas cores, que são as chamadas cores primárias, e as suas, digamos assim, misturas, né? As cores intermediárias, que é ciano, magenta, amarelo e preto. Cada uma letra ali. E o que isso indica? Nós, quando enxergamos o comprimento de onda da luz, luz é uma onda, o que está próximo, ou seja, o que é o comprimento de onda curto, é o que a gente chama de azul. O comprimento médio é o que a gente chama de verde. E o que a gente chama de vermelho são os comprimentos de onda longo. Ou seja, quanto mais longo, mais vermelho. Quanto mais curto, mais azul. Então, é basicamente isso, essa lógica. Pelo ponto de vista físico, nós enxergamos as coisas, as cores, né, que estão nessa faixa daqui, entre 380 e 780 nanômetros, ou seja, é uma fração de um metro lá, com 9 zerinhos negativos. E o que a gente chama violeta está na faixa desses 380 a 400. Azul, 440 a 490, e assim por diante. Dentro dessa faixa, existem ondas, luz, que está acima, ou seja, tem uma frequência maior. Então, por exemplo, raio gama, a gente não enxerga, raio X, a gente não enxerga, e outros que estão numa frequência menor. Por exemplo, micro-ondas, ondas de rádio, a gente não enxerga essas coisas. Então, a gente enxerga a luz dentro desse pequeno espectro ali. É basicamente isso. Para isso, a gente pensa no seguinte: puxa, eu enxergo a luz, então eu enxergo o reflexo das coisas, e aí a luz que incide sobre aquela coisa, meu olho captura. Então, o que a gente enxerga como vermelho, amarelo, azul, púrpura, são exatamente o reflexo da luz que incide sobre aqueles objetos. E essa distância entre o emissor e o receptor é o que a gente enxerga como cor. É basicamente isso. Então, por que o pôr do sol, por exemplo, é vermelho? Por causa das moléculas de nitrogênio e oxigênio que vão dispersar a frequência da luz. Então, vermelho, laranja, amarelo, a gente chega mais fácil no nosso sistema visual do que, por exemplo, as outras cores. Então, a gente enxerga mais vermelho, mas não significa que tem mais vermelho ali. De maneira similar, o mar, ele é transparente de maneira geral. Então, por que o mar é azul? Porque o céu é azul. E aí você pensa, mas o mar às vezes é verde, porque o verde está ali do ladinho em relação à frequência de cor. É mais fácil da gente enxergar. É exatamente o contrário do que a gente vê no reflexo do pôr do sol. Em compensação, o vermelho, as partículas de água dispersam. Então, é mais difícil ver vermelho dentro da água. É basicamente isso. Então, tem uma física por trás, e depois a gente ainda pode pensar no seguinte: transparente é a mesma coisa que translucente?
Não. Transparente eu vejo através, translucente eu vejo uma parcela, uma parte, uma fração da luz que incide naquele objeto. Isso tudo tem a ver com imagem, tem a ver com a maneira que a luz funciona e tem a ver com o que a gente enxerga. Beleza. E qual o menor pontinho do que a gente enxerga? É o que eu vou chamar de pixel. O pixel, numa tela, que é a representação, é o menor ponto visível, bidimensional, do que a gente vê, do que a gente consegue enxergar. É a partir do pixel que a gente representa a cor. Então, quando a gente pensa no pixel, a gente pensa, por exemplo, nisso daqui. Ó, cada pontinho, cada quadradinho dessa imagem daqui é um pixel. Deixa eu trocar aqui meu apontador. Vou colocar aqui uma cor mais amarela. Ó, cada pontinho aqui é um pixel. Porém, e se eu quisesse representar tridimensionalidade? Eu vou ter um negócio aqui chamado voxel, que eu vou dar a ideia de profundidade. Então, essa ideia de profundidade eu vou chamar de voxel. E matriz? Lembrando lá dos caras lá, da perspectiva lá de trás. Aquele encontro entre as linhas e colunas é o que eu vou chamar de matriz. E é na matriz que eu vou encaixar os pixels. É na matriz que eu vou encaixar os voxels. Pensa na tela que você está vendo. Ela é uma matriz de linhas e colunas. Então, eu tenho várias colunas e várias linhazinhas na tela. E cada pontinho nessa tela tem um pixel. E cada pixel desses, ele vai ter uma cor, ele vai ter um brilho para representar o que a gente está vendo. Então, o que a gente enxerga é dentro dessa matriz. O que é o meu FOV? O que é campo de visão? O que é esse mistério? É essa área que a gente está estudando. Então, no meu caso, a minha tela ela é maior do que o meu FOV, porque a minha tela é grande, mas o meu FOV, por exemplo, não ocupa a tela toda. Então, isso pode ser exatamente essa questão. Como que a gente pensa nisso? Por exemplo, eu tenho aqui um pixel. Esse pixel sozinho ele não carrega informação suficiente para gerar uma imagem. A gente precisa de ter mais pixels dentro da matriz para ele fazer sentido. Se eu tiver uma quantidade de pixels adequada à matriz, eu tenho uma imagem que ela tem bordas. Olhem o termo que eu estou usando, bordas. Porque é a partir exatamente dessas bordas é que necessariamente eu consigo ver a imagem. Então, quando eu pego essa imagem e transformo, uso aquele fenômeno que eu falei lá atrás do Brunelleschi, chamado perspectiva, é a partir dessa perspectiva que eu consigo desenhar um cubo, por exemplo. Eu, particularmente, sou horrível de desenho. Então, eu, como sou ruim de desenho, não consigo desenhar um cubo, porque cubo depende de perspectiva. O cubo não é a mesma coisa que você fazer um cubo no mundo real. O cubo que você faz no computador, que você faz na tela, você vai ter que usar uma perspectiva ali para aquilo parecer um cubo. E cada cubinho na verdade, um voxel. Quem joga aí jogo, ou tem criança, ou já jogou alguma coisa, ou é inteirado nisso daí, já jogou Minecraft, o Minecraft nada mais é do que isso. Um monte de voxels que eu vou juntando e formo figuras, e formo itens, e formo pessoas, e formo reinos. Mas é a partir disso. Dá uma ideia da tridimensionalidade é a partir desses cubos, que a gente pode chamar de voxel no nosso mundo de construção de imagem. É basicamente isso. E a matriz? Outra maneira de pensar em matriz, e essa ideia daí quem me inspirou, na verdade, foi minha esposa, porque ela faz negócio de ponto cruz, de crochê, esses negócios. E, basicamente, quando a gente pensa numa matriz, a gente está pensando exatamente nisso aqui. É a matriz que vai ser o fundo, o plano de fundo. E cada pontinho que você coloca ali no ponto cruz
que vai formar uma figura, que vai formar uma imagem, são os pixels. Puxa, eu consigo desenhar em 3D? Consegue. Isso daí depende do seu talento, da sua capacidade de perspectiva, mas é possível. E isso daí você vai desenhar pixel ou voxel, mas é uma referência. Quando você pensar assim, o que é um pixel, o que é o voxel, o que é matriz? A matriz, pensa no ponto cruz. Matriz é o pano, é o tecido que você vai utilizar. O pixel e o voxel são os pontinhos que você vai colocar ali para formar aquela imagem que você está vendo. Então, isso é a segunda parte.